da segunda mesa, o Paulo Alvarenga, que é defensor público do Estado de São Paulo, membro do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O Antônio Hélio, que é economista político, professor da UBA e da Unip de Belgrano, e o Edson Carlos, que é o presidente executivo do Trata Brasil. Bom dia a todos e todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Carlos Bocuí, do Instituto PROAN, pela confiança na Defensoria Pública do Estado e na capacitação dos defensores públicos para a atuação nesse tema tão importante para todos nós. Quero agradecer também à EDEP, a Escola da Defensoria Pública, pela realização do evento, ao Davi Quintanilha, do Núcleo de Direitos Humanos, que juntamente com os demais núcleos estão nos dando essa oportunidade. Eu quero registrar aqui também a presença de alguns colegas, a professora Regina Vilas Boas, da PUC, meus colegas de mestrado da PUC também, e ao coordenador do Núcleo de Direitos Humanos, Carlos Reis, e a todos os presentes. Então, bom dia. Bom, eu sou do Núcleo de Direitos Humanos, da Defensoria Pública, atuo também na área civil, na zona sul da cidade de São Paulo, lá próximo das represas, e normalmente as situações que aparecem para mim são essas que o Juan colocou, né? Essas situações de injustiça ambiental, né? Normalmente eu vejo muito isso na prática, as pessoas pobres sendo as mais afetadas, né, com os riscos ambientais, e são situações que se colocam para o defensor público como um desafio, porque ao mesmo tempo que o defensor público precisa atuar na tutela do interesse difuso, como o direito fundamental à água, ele precisa também ponderar, né, e procurar e buscar uma atuação, uma concretização indivisível, né, uma visão universal e indivisível do direito humano, para que também outros direitos não fiquem, vamos dizer aí, sem proteção, né? E isso também quero destacar aqui a presença da Luísa, né, que é do Núcleo de Direitos, do Núcleo de Urbanismo da Defensoria Pública, e essa situação ambiental, normalmente ela aparece conjugada com esses outros problemas de moradia e também tarifário, né? E daí também a importância do Núcleo de Defesa do Consumidor aqui também na organização e na presença desse evento. Então, apenas para assim, colocar uma sugestão para o termo de referência, eu, aproveitando também a fala do Juan, eu tive a oportunidade de, recentemente, escrever um pequeno artigo sobre a água e sobre o direito fundamental à água, e no qual sustentei a possibilidade de nós avançarmos na discussão de um mínimo que fosse gratuito para a população que não tivesse condições de pagar. Então, aqui no Brasil, baseado na ideia de que há uma margem, uma quantidade de água em que a pessoa não precisaria da outorga do ente, né, do ente federativo para a utilização da água, né, que na medida em que ele não precisa da outorga para utilizar essa certa quantidade, essa quantidade mínima, né, essa quantidade mínima seria gratuita, né. Então, acho que é uma sugestão que eu gostaria de deixar aqui nesse nosso seminário, e com certeza nós poderemos aí aprofundar nessa discussão. E então eu vou passar a palavra aqui para o Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil. Vamos inverter um pouquinho a ordem, tá bom, Antônio? Porque o Edson vai precisar sair, ele tem um outro compromisso, ele pediu para começar falando. Então vou passar aqui a palavra para o
para o Edson Carlos, do Instituto Trata Brasil. Tenho certeza que trará ótima contribuição aí para o nosso debate. Muito obrigado à Defensoria, ao PROAN, pelo convite, e ao Trata Brasil. Nós somos parceiros da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo. Recentemente nós fizemos um evento aqui sobre a problemática da falta de saneamento nas áreas irregulares, que é um tema que ninguém nunca fala, né? Essa situação de água e saneamento, esgoto coletado e tratado nas áreas irregulares da região metropolitana de São Paulo e do Brasil, né? Nós fizemos um estudo recentemente e das quase 12 mil áreas irregulares que o IBGE aponta para o país todo, mais de 2.000 estão aqui no entorno de São Paulo. Então isso pega muito a fala do professor Bocuí, que conhece muito essa região da Bires-Guarapiranga, né, Bocuí? Uma grande parte das áreas consideradas irregulares da região metropolitana estão justamente no entorno dos reservatórios. Isso gera uma carga de poluentes em cima dos reservatórios, vide Billings, com toda a problemática. Nós passamos uma crise hídrica gigantesca com a Billings. Eu moro em São Bernardo do Campo, então a gente via a Billings não tão cheia, mas perto do Cantareira, numa situação muito mais confortável, mas não se podia usar. Tamanha responsabilidade que se fez com a Billings ao longo da história, revertendo-se o Pinheiros toda vez que tem uma chuva forte em São Paulo. Nós temos um reservatório gigantesco que praticamente não podemos usar, porque foi concebido para gerar energia elétrica lá em Cubatão e se esqueceu que um dia poderia se usar para água aqui na região metropolitana, e hoje gastamos bilhões transpondo água de outras regiões, agora São Lourenço, do Vale do Ribeira, para cá, interligando bacias, e a Billings continua cheia aqui ao nosso lado sem poder usar. Quer dizer, isso é o que a gente acabou fazendo com os recursos hídricos aqui da região metropolitana. Então eu vou falar um pouco das agências reguladoras no saneamento, que é um tema bem mais específico do que foi dito agora pela professora Yara, que foi aliás, parabéns, professora, uma apresentação belíssima sobre o contexto mundial e nacional dos usos múltiplos da água. O saneamento é uma das problemáticas aí, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas nós temos mais de 34 milhões de pessoas que não têm acesso a nenhuma água potável ainda no Brasil. Esses são aqueles que não têm acesso a nada mesmo, não estou dizendo aqueles que têm acesso uma vez por semana, que a empresa operadora diz que ele tem acesso, mas tem uma vez por semana, 8 horas por dia, mas considera que ele tem acesso à água. Esses não têm acesso a nenhuma água. Então, mesmo no indicador que mais avançou no saneamento do país, e aí os números são números do governo brasileiro, fornecidos pelas próprias cidades, então também tem isso, são números fornecidos pelas cidades, é o número que mais avançou, mas ainda tem uma grande quantidade de brasileiros que não tem acesso a nenhum tipo de água tratada. Quando a gente vai falar de coleta de esgoto, é o caos. Metade do país não tem coleta de esgoto. Então vocês imaginam o que é metade do país jogando esgoto na natureza, porque aí é natureza mesmo, ou é fossa, e a gente sabe que a maior parte das fossas são fossas rudimentares, que é o solo que vai absorver isso, ou lança direto em rios, ou mesmo no oceano, né? Então, temos um caminho gigantesco para caminhar. Só 42% dos esgotos do país tem algum tipo de tratamento, ou seja, 60% do esgoto do Brasil é lançado praticamente da forma que sai dos nossos banheiros, das nossas pias, dos nossos chuveiros. Então, nós falamos até agora aqui de pouca água. A gente tem muita água na Amazônia, muita água no sul, aqui a região metropolitana de São Paulo com volume de água por habitante bem menor, e nós poluímos essa água 24 horas por dia. Isso acontece no Brasil todo, não é um problema de pobre ou de periferia. Isso acontece nos bairros mais nobres do Brasil. A Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foi construída toda sem coleta de esgoto. Então, você tem um apartamento de 20, 30 milhões de reais e o seu esgoto está indo numa fossa que depois está infiltrando no terreno. Então, a falta de planejamento para a questão sanitária no Brasil, ela é algo assim inacreditável. Assim, o poder das construtoras, o poder da expansão imobiliária, ele foi tão grande que sobrepassou totalmente a capacidade dos governos de planejar o envio dos esgotos para algum local.
E hoje a gente colhe o fruto disso, né? Nós temos milhares de casos graves de internações por diarreias e problemas gastrointestinais todos os anos. O Brasil, um dos fatores que faz com que o Brasil não progrida nos indicadores sociais, principalmente os indicadores da infância, é esse lançamento de esgotos que causa doenças. A doutora Zilda Arnes, da Pastoral, foi a primeira embaixadora que aderiu ao Trata Brasil, isso em 2007, porque ela dizia para a gente que em muitos lugares do Brasil a Pastoral enxugava gelo, que é a expressão que você ensina os pais a hidratar a criança, mas o causador da doença está ali esperando a criança voltar do hospital, do posto de saúde, né? Então nós temos milhares de casos de internação, sendo que a maior parte desses casos são crianças até 5 anos de idade. Então, isso não fica impune, né? Essa falta de cuidado com o saneamento, ele causa um custo gigantesco para a sociedade brasileira, não somente custo financeiro, mas também uma perda de produtividade, perda de aprendizado escolar, porque as crianças aprendem menos na escola, os pais faltam mais ao trabalho. Então isso é um poder destruidor da água poluída, ao invés daquela água que a gente fala tanto, daquela água boa, limpa, que a natureza nos entrega de graça, e nós poluímos 24 horas por dia. Nós já temos mais escola com internet do que com coleta de esgoto no Brasil. Se a gente pensar o tempo da internet versus o tempo da infraestrutura de saneamento, é inimaginável você pensar que a gente visita muitas escolas no semiárido, na Amazônia, interior do Brasil, e nunca teve coleta de esgoto. O esgoto sempre foi jogado numa fossa ou jogado a céu aberto, e as crianças convivem com aquilo. E a internet não, a escola já tem internet, uma boa velocidade de internet. Então, quer dizer, olha como a gente mudou os parâmetros de importância. Nós ajudamos a Unicef em escolas do semiárido brasileiro, fazendo banheiros. Nós tivemos que construir banheiros em 32 escolas, porque as crianças não tinham banheiro na escola. Então, crianças e professores que precisam fazer suas necessidades no mato, porque não tem um banheiro na escola. Quer dizer, o Brasil faz parte dos 20 países com maior número de defecação a céu aberto ainda no mundo. Nós temos 4 a 5 milhões de brasileiros que não têm banheiro ainda. Isso recai sobre os nossos recursos hídricos também. Aqui, alguns números do que o Brasil avançou em 5 anos. Nós avançamos aí no máximo 0,8 ponto percentual ao ano nesses indicadores. Então, se a gente continuar nessa lógica, daqui a 50 anos nós vamos estar falando de saneamento ainda. Ou a gente inverte, ou isso passa a ser prioridade, ou nós vamos continuar muito mal e maltratando a pouca água que a gente tem nas grandes cidades, né? Porque justamente nas grandes cidades onde o impacto é maior, né? Como o Bocui estava falando, nós estamos falando de 30 milhões de habitantes daqui a pouco aqui na região, na macro metrópole de São Paulo. Hoje a gente trata pouco mais do que a metade do esgoto. Quer dizer, metade do esgoto da região metropolitana continua indo. O ABC é péssimo de tratamento de esgoto. Se a gente pegar Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, nós estamos falando de algo em torno de 25, 30% só de esgoto tratado na região do ABC. Para onde vai esse esgoto que não é tratado? Vai para os cursos d'água que alimentam o Pinheiros, o Tietê, a Billings. Nós ajudamos a piorar um quadro que já é muito crítico, né? Aqui em São Paulo, houve quando a gente passou aqui, mudou, mas aqui a gente estava falando de São Paulo. São Paulo tem pouco mais da metade do esgoto tratado do estado, mas se a gente pegar a região norte, nós temos estados como o Pará, que tem 1% de tratamento de esgoto. Nós fizemos um evento recentemente com a Defensoria e o Ministério Público de Rondônia. Porto Velho trata 0 de esgoto, 0. Nada, uma capital que não trata 1 litro de esgoto. Então a região norte, que a gente fala tanto da Amazônia, que a gente precisa proteger a Amazônia, a região norte não tem nada de saneamento básico, nada. Todo esgoto vai para os rios.
aqueles braços, aqueles igarapés de Manaus, são todos poluídos por lixo e esgoto. As pessoas moram ao lado. Então, quer dizer, mesmo na bacia mais importante do mundo, nós não temos cuidado nenhum. Nós poluímos essa riqueza natural 24 horas por dia. Então, e aí tem todo mundo, tem empresa pública, tem empresa municipal, tem empresa privada, está todo mundo muito ruim. Então, não é nem uma questão de quem opera, é a má qualidade do que faz, né? E isso é a face visível, né? O que a gente vê, Baía de Guanabara, passamos uma vergonha danada na Olimpíada, né? Os velejadores trombando com fogão, trombando com geladeira, Manaus, reservatórios, o pessoal habitando toda a margem dos reservatórios, do Tietê aqui em São Paulo. Isso é uma face visível. Essa é uma foto do Mário Moscatelli, que é um ecologista, biólogo do Rio de Janeiro, muito conhecido. Isso é um dos rios que desce da Baixada Fluminense e desemboca na Barra da Tijuca. Isso é puro esgoto. Isso vem de Duque de Caxias, isso vem de São João do Meriti. Quer dizer, cidades gigantescas hoje, cidades com 300, 400, 500 mil habitantes, que não tratam nada de esgoto. Isso desemboca na Baía de Guanabara, desemboca na Barra. Então você pode ter um caso como um amigo nosso, que tem um apartamento belíssimo na praia de São Conrado, que não consegue ir na praia. Ele mora de frente para o mar, ele disse: eu não consigo ir na praia porque não dá para ir, do fedor de esgoto que é a praia. Então você mora na frente do mar, uma das praias mais belas do Rio de Janeiro, do Brasil, e não pode ir na praia porque o esgoto cai ao lado da sua praia tão bonita. Então, isso é o que a gente acabou fazendo com o país, né? Quer dizer, isso é visível, né? Não é só. E as agências reguladoras, que vieram para ser uma possível solução, ainda não conseguem ser uma solução que o Brasil precisa. Quer dizer, a ideia de que o titular do serviço formula a política e presta diretamente ou autoriza a delegação, quer dizer, a lei do saneamento, ela ficou mais de 20 anos sendo debatida no Congresso Nacional, justamente porque não havia um consenso de quem era o dono do saneamento. Quer dizer, era o município, é o Estado, porque já tem as grandes empresas operadoras, ou é quem? Finalmente se decidiu que é o município. Então o município é o titular do saneamento, independente da empresa que opere. Essa é uma confusão, viu, Bocuí, que a gente precisa colocar também, quando a gente, nos termos de referência, quando a gente chegar nesse nível de detalhe, a gente precisa especificar a importância e a relevância do que o prefeito tem, porque isso sumiu das discussões. A gente passou a maior crise hídrica da história, aqui os prefeitos sumiram da discussão. Não sei se você viu, eu dava muita entrevista toda hora, e eu falava: mas o que o prefeito tem a dizer sobre isso? Ué, por que o prefeito? Mesmo os jornalistas da Globo, da Veja, da Isto É, da Band, que os jornalistas teoricamente mais preparados do Brasil, não tinham a menor ideia de que o prefeito era que tinha que dizer por que a cidade dele estava assim. Ele simplesmente repassava ao governador e à Sabesp. A Sabesp é uma empresa operadora. Ela não é a dona da água de São Paulo, ela não é a dona do saneamento, ela é uma empresa operadora que pode ser outra, perante a lei pode ser outra. Mas ninguém procurou os prefeitos, e os prefeitos sabidamente sumiram do debate porque não interessava a eles. Então, nós, apesar da lei dizer que o prefeito tem poder de escolher a agência reguladora, tem o poder de escolher a empresa operadora, ele não se envolve nisso porque ele vê nisso um problema para a imagem dele. A regulação exige planejamento, né? O titular tem que formular. A lei do saneamento, ela prevê a obrigatoriedade da formulação do plano municipal de saneamento. Quer dizer, a cidade precisa discutir o futuro do seu saneamento, da água, do esgoto, do lixo e da drenagem. Ou seja, onde ela está, como ela vai resolver, com quanto dinheiro, em quanto tempo. Isso é obrigatória a participação do cidadão, não é optativa, é obrigatória. A lei obriga. O prefeito tem que criar conselhos para discussão, tem que fazer audiências públicas. 70% dos municípios brasileiros não fizeram 10 anos depois. E é uma obrigação perante a lei. Então, a questão da agência reguladora, que tem que ser independente do poder
estabelecido, tanto do ponto de vista jurídico como econômico, financeiro e político, a agência reguladora ela foi criada, deve ser criada justamente para ser o meio de campo entre a prestação do serviço e o poder concedente, para poder ver se o cidadão está tendo o melhor serviço pelo menor custo, porque essa é a ideia. Ele tem que receber o melhor serviço pelo menor custo. Para isso que existe a agência reguladora, não para proteger a empresa operadora, nem para proteger a cidade. Ele tem que permitir que a empresa sobreviva, mas que o cidadão possa pagar e o serviço seja bom. Isso é facultado ao prefeito fazer. Então nós temos que aumentar a pressão sobre os poderes, não só os prefeitos, os governadores também, porque detêm as grandes empresas operadoras, mas os prefeitos precisam dizer qual é a posição deles quanto a isso. A condição da validade da prestação de serviço, quer dizer, tem que ter normas de regulação, tem que incluir metas e objetivos. Então, a agência reguladora ela tem que exigir que a cidade tenha metas, que o contrato que tem que existir entre a empresa operadora e o município tenha metas de atingimento, metas progressivas de atingimento. Muitas vezes a agência reguladora não cobra isso. Nós temos 5.700 cidades arredondando no Brasil. 5.700. Segundo o próprio Ministério das Cidades, em 3.000 cidades brasileiras, ninguém tem a menor ideia do que acontece em termos de água. Essas cidades simplesmente não informam qual é a sua situação. Então nós podemos dizer com razoável certeza que em 3.000 municípios brasileiros você não tem controle algum sobre a água. Ou seja, a maior parte da água é desperdiçada, a maior parte da água não é cobrada, mas não é cobrada no bom sentido, né? Não é cobrada, mas também não é fornecida de forma saudável, potável. Isso a gente vê muito visitando essas cidades pequenas e médias. O prefeito fala com todo orgulho: olha, Edson, na minha cidade eu não cobro pela água. Eu falo: pô, muito bem. E que água que o senhor entrega? Não, a gente entrega uma água boa. Você vai lá ver, não tem cloro, não dosa cloro, flúor, nem sabe o que é. Então é o faz de conta. Ele está interessado na imagem dele como político, de passar uma imagem para o cidadão que ele não cobra pela água, portanto ele é um bom gestor, quando na realidade ele está entregando uma água de péssima qualidade, todo mundo na cidade ficando doente, né? Então, a agência reguladora ela tem um poder fundamental. Incumbe a entidade reguladora e fiscalizadora a verificação do cumprimento dos planos. Quer dizer, a agência reguladora ela tem que olhar se o plano que a cidade está fazendo está sendo adequado para a realidade que a cidade tem, para a capacidade de financiamento que a cidade tem, para que ela possa sair da situação ruim num prazo razoável. Hoje, ninguém estima que o saneamento do Brasil vai ser resolvido em menos de 2 décadas. Nós estamos falando de 20 anos no melhor cenário. 20 anos para ter saneamento é ridículo, né? Mas é o prazo mais otimista que o governo e nós do setor pensamos, almejamos, né? Então, a regulação tem que zelar pela universalização, para que todos tenham, pela elaboração dos planos, pela delegação, pelo investimento, por metas progressivas. Então, ela é o instrumento ideal para se fazer essa pressão, mas ela tem que ser independente. Tem que ter quadros técnicos, quadros jurídicos, contábeis, para que realmente ela possa exercer. O que houve, o que está havendo no Brasil é uma grande proliferação de agências reguladoras. Aqui nós já temos mais de 50 agências reguladoras, porque a lei permite que o prefeito decida quem vai regular o saneamento da cidade dele. Então, ele pode optar por ter uma agência reguladora na própria cidade dele, no caso de Mauá, por exemplo, tem uma agência reguladora própria. Pode ter uma agência reguladora intermunicipal, que é o caso de Santa Catarina, agência reguladora intermunicipal. Você pode ter agência estadual, o caso da Arcesp, aqui, que regula uma série de cidades operadas pela Sabesp. Então, diferentemente da aviação, da telecomunicação, da energia elétrica, do petróleo, que você tem uma agência reguladora para todo o país, o saneamento você tem uma pluralidade de agências reguladoras, o que dificulta demais o controle do que está acontecendo.
Eu não estou dizendo que é bom ou ruim. O problema é que a lei saiu assim. Então, hoje existe todo um movimento do governo federal de levar para a Agência Nacional de Águas, para a ANA, o poder de criar normas mínimas para todas as agências reguladoras de saneamento do Brasil poderem operar da mesma forma, porque senão você não consegue. Você tem uma cidade do lado do rio que cobra 5, 6 indicadores, a cidade do outro lado do rio, como o representante da Argentina disse muito bem, no caso do rio Iguaçu, desses grandes rios aqui, quer dizer, como é que você regula de forma totalmente diferente o mesmo rio? Aqui pode tirar X metros cúbicos por segundo, do outro lado do rio é metade. Quer dizer, é fundamental que a gente fale a mesma língua, né? E no caso das agências reguladoras de saneamento, o fato da lei ter dado essa liberdade muito grande aos municípios, hoje causa um grande problema de você ter uma ideia do que está realmente acontecendo. Então, hoje, quando se fala de agência reguladora, se fala de tarifa. Tarifa, fica... Se você pegar os jornais dos últimos meses e associar agência reguladora na busca, você só vai achar a discussão de tarifa da Sabesp com a Arcesp, só isso. Durante a crise hídrica, os jornalistas me ligavam para saber qual é a nossa posição sobre a crise hídrica de São Paulo, e eu dizia, liga na Arcesp, que é a agência reguladora, é ela que tem esses dados. A Arcesp se fechou, não deu entrevista para ninguém durante toda a crise hídrica. Se vocês olharem, vocês não vão achar nenhuma entrevista com nenhum dirigente da Arcesp, ela simplesmente sumiu do debate, sendo que ela era o principal agente para dizer o que estava acontecendo durante a crise hídrica em São Paulo. Ela simplesmente desapareceu do processo. Então ficou o governador de um lado, mídia do outro, população sem água, uma briga danada, e aí só se volta a falar quando se fala de tarifa, sendo que tarifa é apenas uma das atribuições de uma agência reguladora de saneamento. Tem muitas outras tão ou mais importantes, né? Mas a que a gente acabou canalizando toda a discussão para a tarifa. É papel também da agência reguladora editar as normas, os padrões, os indicadores de qualidade, verificar os padrões de qualidade que estão sendo usados, da água em consonância com a vigilância sanitária e do esgoto com consonância à qualidade dos rios que vão absorver esse esgoto. Hoje, com a classificação dos rios, você tem que adequar a qualidade do esgoto tratado ao rio que vai recebê-lo. Isso é um papel também da agência reguladora, assim como verificar a medição, o monitoramento dos custos, a eficácia do serviço que está sendo entregue, os padrões de atendimento. Então, a agência tem um papel fundamental, vários outros requisitos que o tempo não permite aqui, sistemas de ouvidoria, quer dizer, ela tem que ouvir as reclamações, informar ao usuário o que aconteceu com aquela reclamação dele. Isso também é muito difícil de você ver funcionando direito, apesar dela ter esse dever, muito pouca agência reguladora tem um canal direto de comunicação com o usuário. Fiscalização, ela é que tem o poder de fiscalização sobre as empresas operadoras, portanto ela não pode estar vinculada ao poder legal do município para poder sofrer ingerência política em cima da agência reguladora. Isso a gente às vezes encontra, a agência reguladora, quando você vai ver, é um gabinete ao lado do prefeito. Isso não é agência reguladora, isso é mais uma secretaria. Não pode, isso não pode, é proibido por lei. Então muitas vezes a gente vai discutir com o prefeito e fala, não, a agência reguladora não pode fazer isso. Não, ela pode, ela é independente, ela não depende de você, mas muitas vezes se confunde com mais um gabinete, mais uma... Então ele tem que zelar pela prestação adequada, pelo atendimento aos usuários, pelas condições de continuidade dos serviços, questão de intermitência, que é uma outra coisa, olhar as denúncias, envolver o Ministério Público e a Defensoria, ter programas de emergência, ou ter programas de ouvidoria, ter parceria com o Poder Legislativo local. E aqui alguns resultados de fiscalizações, tanto de ligações clandestinas de esgoto, ela pode atuar, avaliação de desempenho, condições de operação, aqui caso de bomba sem proteção, quer dizer, um sistema elétrico
dessa capacidade sem nenhum bloqueio, quer dizer, qualquer criança podia ir encostar e morrer eletrocutada, ausência de bomba reserva, quer dizer, para a bomba, para o saneamento da cidade. Isso é muito comum, a cidade tem uma bomba, uma cidade pequena, ela tem uma, duas bombas operadoras, acabou, queimou a bomba, para, a cidade fica sem água, fica sem esgoto. Então você tem uma série de discussões. E agora a discussão do momento, que é o governo federal discutindo as novas competências da Agência Nacional de Águas, quer dizer, se a Agência Nacional de Águas pode ser uma geradora de normas matriz para todas as outras empresas operadoras. Essa é uma discussão grande, a gente participou já de 2 grandes reuniões lá em Brasília, no Ministério das Cidades, na Casa Civil da Presidência, para poder ver se primeiro a ANA realmente tem esse papel, se tem capacidade para assumir isso, e também se tem corpo técnico para isso, porque não basta só jogar isso em cima da ANA, ela já quase não tem capacidade para tudo que ela tem que fazer. E também quais os riscos disso para todas as agências reguladoras que existem no país hoje. Porque uma das cláusulas dessa minuta de lei, que está em discussão em Brasília, é que o cumprimento às normas emitidas pela ANA são compulsórias para receber recurso público federal. Ou seja, o município que não cumprir com as normas que a ANA editar, não recebem recurso federal. O grande medo da ABAR, que é a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, é que essa cláusula praticamente mate todas as agências reguladoras, que passariam a ter apenas um caráter fiscalizatório e não mais um caráter decisório com relação à possibilidade de buscar recursos, né? Bom, os desafios aí das agências reguladoras. Primeiro, melhorar a qualidade dos dirigentes, né? Nós temos muitos dirigentes de agência reguladora sem praticamente nenhum conhecimento técnico. É um trabalho basicamente técnico. Precisa então ter pessoas qualificadas. Você tem que ter quadros estáveis. Isso também acontece. Você não pode ter mudanças ao bel prazer do político do momento. A agência reguladora, ela tem um papel perene, ela precisa de quadros estáveis que permaneçam por muito tempo. Decisões mais ágeis, isso é muito comum, a demora na decisão de governos de escolher dirigentes para agências reguladoras, necessidade de maior transparência, principalmente nos processos tarifários. A população fica assistindo às discussões sem ter a menor ideia do que está sendo discutido. Isso é discutido em ambientes fechados, sendo que a população tem total direito de saber o que está sendo discutido no momento de definir uma nova tarifa. Isso não é público. Vinculação, tirar essa vinculação das agências ao Poder Executivo, elas não podem ter esse vínculo, e principalmente aumentar em muito a divulgação para a sociedade. Como foi dito aqui muito bem também nas apresentações anteriores, a população não se envolve com essa discussão. A população não sabe nada. Olha, nós visitamos muitas comunidades pobres, muitos lugares, temos projeto em muitas áreas. As pessoas não têm a menor ideia do que nós estamos discutindo aqui nessa sala. Elas não têm ideia de que não tem água, elas acham que tem. Elas não têm ideia de que o esgoto faz mal. Nós vimos em Juazeiro do Norte, nós assistimos uma cena que é muito assim simbólica. Em Juazeiro do Norte, a região do Cariri cearense, que é um polo religioso muito forte do Padre Cícero, a população ainda tem aquele hábito de sair no final da tarde, colocar cadeira de praia e conversar ali do lado de fora, conversar com os vizinhos, uma coisa que em São Paulo se perdeu há muito tempo. Só que normalmente tem uma valinha negra entre um lado das cadeiras e o outro lado das cadeiras. Então fica o pessoal de um lado conversando, passa uma valinha negra, um esgotinho ali, e do outro lado o pessoal conversando. Aí uma professora da Universidade Federal do Ceará fez um mestrado sobre a qualidade dessa água limpa, que os moradores diziam que aquilo era água limpa. Tinha tanto coliforme quanto a fossa das casas. Então, isso mostra como as pessoas estão distantes do que nós estamos falando aqui. Conversei também com aquele velejador Dan Robson, que navegou o rio Tietê, coletando amostras para a Globo e tal. E ele me disse: Edson, você não sabe quanto saco de lixo eu tomei na cabeça
velejando no Tietê. O pessoal simplesmente fechava o saco de lixo, jogava por cima do muro para cair no Tietê, a gente estava navegando e caía saco de lixo na cabeça da gente. Então, São Paulo, o estado mais rico do Brasil, uma das populações mais bem instruídas do Brasil, joga saco de lixo no Tietê. Então nós precisamos ampliar muito a divulgação, a comunicação do que a gente está fazendo, porque o cidadão também não colabora nessa discussão que nós temos aqui. Principalmente a população mais de classe alta é a população mais difícil de aderir aos programas de coleta seletiva de lixo, aos programas de conexão com a rede de esgoto. O cara tem uma mansão, nós vimos isso em Vitória, Espírito Santo, o cara tem uma mansão com iate ancorado na porta, ele não quer conectar o banheiro dele na rede de esgoto porque ele acha que a fossa dele resolve o problema. Então isso não é uma questão de educação, é uma questão de cidadania. Nós ainda não somos cidadãos. Muito obrigado.